Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre Flamengo e Corinthians, jogo da primeira final pela Copa do Brasil na Arena Corinthians. Flamengo que já enfrentou o Corinthians 3 vezes esse ano, uma pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Libertadores, né? Flamengo perdeu uma e ganhou duas, uma partida. Eu sempre gosto de olhar o contexto, né, gente? Eu gosto do trabalho do Dorival porque na época que o Jorge Jesus estava no Flamengo, se você pegar as 4 derrotas que ele teve, tem embasamento em cada derrota, o motivo. Nem sempre você vai ganhar do adversário, mas sem entender porque perdeu, isso é muito interessante. Entendeu por qual motivo. Nem sempre você é surpreendido, às vezes você perde por um motivo dentro do seu processo, dá para ajustar. E o Dorival, se você for olhar as derrotas do Flamengo, todas têm um contexto explicável, que dá para entender, dá para a torcida falar assim, não, eu entendo. O Flamengo perdeu, mas o Flamengo está forte, nós vamos ajustar e cada vez menos nós vamos perder partidas. Vamos trazer os números de Flamengo e Corinthians desde a última vez que eles se enfrentaram, em 9 de agosto, no último jogo pela Libertadores, que o Flamengo ganhou de 1 a 0 no Maracanã. Vem comigo, hein? Vou trazer esses números para você, quantas partidas cada um deles fizeram e os números, vitórias e gols. Mas antes já peço para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e dar a tua opinião, o que você acha, se você está empolgado ou não com esse jogo de quarta-feira. Vamos lá, começando pelo Corinthians. O Corinthians fez 13 jogos desde aquela partida, foram 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 jogos pela Copa do Brasil contra o Fluminense, né? O Corinthians, nesse período, ele ganhou, né, em 13 partidas, ele ganhou 6 vezes, empatou 4 vezes e teve 3 derrotas. Então o Corinthians é um Corinthians que, fazendo a campanha regular, depois daquele último jogo, se manteve ali entre os 4 do Brasileiro e classificou contra o Fluminense. Uma classificação que, você que não viu o jogo, se você for pegar os 2 jogos, nossa, empatou no Rio, show de bola, gol no Arena Corinthians. Nossa, o Corinthians foi bem. Gente, eu não vi isso. Foi regular. O Fluminense teve até mais chance de ganhar a partida no Rio de Janeiro, né? E em São Paulo, o Fluminense estava bem equilibrado. Do nada saiu alguns gols em erros que o Fluminense geralmente não faz. O Fluminense sempre sai com a bola tocando, quis dar chutão, enfim. E o Corinthians ganhou ali. Então, um trabalho regular. Mas tem pontos positivos também no Corinthians, que mudou nessas 13 partidas desde o último jogo contra o Flamengo na Libertadores. O Corinthians não fazia gols. Se você pegasse os jogos do Corinthians, o Corinthians não fazia gol. Gente, como o Corinthians ia ganhar? Eu lembro que não tinha feito nem ainda, o Corinthians ia jogar ainda contra o Atlético Goianiense, tinha perdido 2 a 0 em Goiás, e o Corinthians tinha que reverter para 3 gols, gol de 4 a 1, né? O Corinthians fez 4 gols, a gente estava tentando entender, se você pegasse todos os jornais aí, as páginas, os debates aí do Brasil de futebol, todo mundo, os principais comentaristas estavam tentando arranjar um jeito de entender como o Corinthians ia passar do Atlético Goianiense. O Corinthians fez 4 gols, a partir dali o Corinthians fez gols. E outra coisa também, encontrou uma forma de jogar diferente da que jogava desde aquela vez, a última vez que enfrentou o Flamengo. Agora, o Corinthians tem o Renato Augusto recuperado, parece um jogador que traz aumenta o nível técnico no meio de campo e a lucidez do time, né, para armar jogadas, faz os gols dele também, além de passe, e dá lucidez para o meio de campo. E ele botou o Roger Guedes e o Yuri Alberto para jogar, que estão fazendo gols. Isso é mais força para o Corinthians, né? Do lado do Corinthians, eu acho que o Corinthians é um Corinthians mais equilibrado, mais confiante, né? Baseado nessas coisas que eu te falei. O Corinthians também tomou 13 gols em 13 jogos, 1 gol por jogo, e fez 21 gols nesses 13 jogos. Mais de uma média de 1 gol por partida, né? Então, a questão de gols que não fazia, então já faz. Então também tem isso. Mas o Flamengo é Flamengo. Nós vamos falar do Flamengo agora. O Mengão, né? O Flamengo, ele fez 15 jogos, né? Desde que enfrentou o Corinthians. Por que 2 jogos a mais? Porque o Flamengo também está na Libertadores, afinal eliminou o Corinthians, né? Foi contra o Vélez, 4 a 0 e 2 a 1 no Maracanã. Então o Flamengo, no geral, nós vamos dividir o Flamengo em duas coisas. O Flamengo, normal, né? E o Flamengo das Copas, que foram 6 jogos. O Flamengo fez 15 jogos, 9 vitórias, perdeu apenas 2 vezes, né? O Flamengo perde pouco, o Dorival fez 29 gols e tomou apenas 12 gols em 15 jogos, né? Fez 29 gols e tomou 12 gols, menos de 0,9, 0,8 gols por partida. E empatou 4 vezes, né? Porém, o time da Copa, né? O que a gente sempre fala, não, o time da Copa, realmente, se você for olhar a análise aqui, o Flamengo deixou o Campeonato Brasileiro, né? Oscilou demais. O Flamengo jogou 6 jogos com o time das Copas, foram 10 gols com o time das Copas, tomou 4 gols, empatou uma e perdeu uma. Vou falar desses 6 jogos.
foram 4 vitórias. Uma contra o Atlético Paranaense, tá? Pela Copa do Brasil, eliminou, né, o Atlético Paranaense. Foram 2 jogos contra o São Paulo, 3-1 em São Paulo e 1-0 no Maracanã, e ganhou de 4-0 do Vélez Sarsfield, né? O time das Copas. O outro jogo de volta contra o Vélez, o time foi mesclado, embora tinha uma cavalaria ali na frente, né? Perdeu pro Fluminense, é aí que eu falo, gente, o contexto da derrota. O Flamengo estava perdendo 2-1, mas eu acho que teve mais 30 oportunidades. Fizemos vídeo aqui desse jogo, né? O Flamengo teve mais de 35 chances e na hora que o Flamengo estava crescendo na partida, o Flamengo jogou bem a partida toda, na minha opinião. Você tem que o Fluminense ele joga como se fosse a final de Libertadores contra o Flamengo, como se fosse enfrentar o Mundial. E isso aí dificulta, gente. É 11 jogadores contra 11 jogadores, embora o Flamengo tenha mais qualidade, né? O Fluminense tem uma forma de jogar. Então o jogo ficou parado 10 minutos, que é do Klaus, arbitragem horrorosa, dá até para questionar essa arbitragem. O Flamengo ficou com o jogo parado 10 minutos, aí depois quando voltou, aí teve jogador expulso, perdeu o Marinho, perdeu o Everton Cebolinha, que vinha trazendo ali poder pelo Flamengo pela esquerda, né? mais velocidade, tinha um Arrascaeta, né? Mas o Arrascaeta não tem a velocidade do Everton Cebolinha, o Flamengo tá lançando muita bola para a esquerda. Eu até fiz no vídeo eu falei disso, o porquê que eu acho que o Cebolinha dava mais perigo naquele momento, tá, gente? Ninguém tá querendo falar que Cebolinha é melhor, que a Arrascaeta são melhores, são jogadores diferentes, um de velocidade, o outro de lucidez, de pensar o jogo. E o empate contra o Inter agora, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo o Flamengo jogou bem também. Ao contrário do Atlético Paranaense, no primeiro jogo da Copa do Brasil, o Inter teve chance ali, procurou atacar o Flamengo. Mas naquela característica do Mano Menezes, que monta sempre times de se defender bem e sair no contra-ataque. Os pontas sacrificam muito. Falei isso. Então o Flamengo tem um contexto. O Flamengo chega com 9 vitórias depois daquilo. O time das Copas ganhou 4 vezes, perdeu uma para o seu arquirrival no jogo polêmico. O Fluminense fez 2 gols, tudo bem. Teve um pênalti também questionável, perdeu e empatou com o Inter. Então o Mengão Malvadão, o time das Copas chega com tudo. Então quis trazer esses números para vocês. Vou deixar aqui nos comentários, né, para vocês. A gente sempre está aqui trazendo informações. Amo futebol, amo o Flamengo e é sempre bom esse canal aqui para bater um papo com vocês. Sua opinião é importante. Peço para você se inscrever no canal, isso faz que nossa voz chegue para mais pessoas, né? E a gente entende também que vale a pena, faz sentido isso, além da paixão pelo futebol, pelo Mengão, trazer também as informações para vocês. Então a inscrição e os comentários aqui embaixo faz a gente entender que está fazendo sentido, tá bom? Então esses foram os números. Acredito numa vitória do Flamengo também na Arena Corinthians, mas acredito num Corinthians mais forte, mais lúcido, com mais qualidade, com a forma de jogar. Isso não quer dizer que eu não acredito que o Flamengo vai ganhar. Acho sim que vai ganhar contra um Corinthians mais forte, mas o Flamengo é favorito e eu acredito em 2 vitórias também pela Copa do Brasil. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.